Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho, dia em que a igreja celebra os santos Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos, né? O evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 11, versículos 19 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando o dia de Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos, né? Estamos no Evangelho de São João. Lázaro havia morrido e o Evangelho começa dizendo que muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Lázaro havia morrido. Então, Marta e Maria estavam sofrendo muito por conta da morte do próprio irmão. Mas o Evangelho de hoje, ele é muito interessante, muito importante, por quê? Porque o Evangelho de hoje, uma das coisas que nos ensina é que nos mostra que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra, interessante. E que a fé nos leva a ir além da dor e do sofrimento. Duas coisas muito interessantes. Jesus, ele vai afirmar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Ou seja, meu povo, existe uma vida além da morte. A morte não é o fim de tudo. Muitas pessoas, às vezes, se desesperam e agem como se a morte fosse o fim de tudo. E não é. A morte é a Páscoa, é a passagem. É o fim da nossa vida aqui neste mundo, mas não do fim da vida em si. A morte não é o fim. A morte é um meio. Jesus, que morreu, mas também que ressuscitou, como São Paulo vai dizer, como primícias daqueles que morreram. Ele nos garantiu a vida eterna. Ele nos ensinou sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne e a vida eterna. Não é isso que nós professamos na nossa fé, no nosso credo? Não é esse o nosso credo? Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. Ressurreição dos mortos. Cremos na vida eterna, cremos no céu. A morte não tem a última palavra. E é por isso que Jesus está dizendo aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. Existe, meu povo, uma vida depois da morte. A vida continua depois da morte. A vida continua. Agora, é muito interessante porque celebrar os santos Marta, Maria e Lázaro, hoje aqui nós vimos a fé de Marta. Como eu dizia, Marta estava sofrendo. Ela estava sofrendo a morte do seu irmão. Mas interessante,
apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento, ela consegue professar a sua fé. Depois que Jesus fala que Ele é a ressurreição e a vida, que quem crê nele, mesmo que morra, vai viver, Jesus pergunta a Marta: crês isto? Crês isto? E Marta responde: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha que interessante. Quantas pessoas que na hora da dor, que na hora do sofrimento, que diante da realidade da morte, que diante do luto, deixam de crer, deixam de acreditar em Jesus, caem num desespero tremendo e até se revoltam contra Deus. Será que o teu sofrimento ou o momento difícil que você viveu, será que foi suficiente para abalar a tua fé? Será que você se deixou abalar pela morte de alguém, pelo sofrimento, por um problema que surgiu na sua vida? Como é que você lida com o sofrimento? Como é que você lida com a dor? Como é que você lida com o tempo difícil e até com o luto? Uma pergunta muito importante para nós refletirmos. Será que nós só cremos ou só confiamos em Jesus quando tudo está bem? Como é que a gente lida? Como é que a gente vive a fé nos dias maus? Como é que a gente vive a fé quando a gente está sofrendo? Como é que a gente consegue viver a fé quando perdemos alguém que amamos neste mundo? É muito interessante esse texto quando fala que Marta, mesmo sofrendo a morte do irmão, ela diz: eu creio firmemente, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso é profundo, meu povo. Que nada possa abalar a tua fé, que nenhuma dor, nenhuma situação difícil, nenhum sofrimento e nem a morte possa abalar a sua fé. E que o Espírito Santo possa sempre conservar e fazer crescer a tua fé. E que você permaneça firme na fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.